6. Loucura. Não esgotamos ainda esta matéria do salto. Outras áreas há em que ele se patenteia. Um livro recente de Michel Foucault, intitulado Madness and Civilization, Loucura e Civilização, é importante neste ponto. Pantheon, Nova York, 1966. Em comentário a este livro, na New York Review of Books, revista nova-iorquina de livros, de 3 de novembro de 1966, epigrafado In Praise of Folly, o elogio da estutícia, o escritor Stephen Marcus, da Universidade de Columbia, comenta: contra o que se arremete Foucault, afinal é, contudo, a autoridade da razão. Nisto Foucault representa uma importante inclinação ou tendência do pensamento contemporâneo avançado. No desespero que revela para com os poderes transcendentes do intelecto racional, encarna uma verdade permanente da nossa era, a falha do século XIX em levar a cabo suas promessas. Em outras palavras, os herdeiros do iluminismo haviam prometido que proveriam uma resposta unificada com base no racional. Foucault, corretamente, sustenta que não cumpriram a promessa. Continua o comentador. Esta é em parte a razão porque no fim se volta a ela para com os artistas e pensadores loucos ou semi-loucos da era moderna. Mercê de suas vociferações está o mundo indiciado, veiculando-lhes a loucura. A linguagem de sua arte dramatiza a culpabilidade do mundo e o força a reconhecer-se e a reformular seu próprio senso íntimo e real. Não se pode, em boa consciência, negar o poder e a verdade destas observações. Refletem a realidade da situação intelectual do momento presente. Um momento que está para pensar de si como pós-tudo, pós-moderno, pós-história, pós-sociologia, pós-psicologia. Encontramos-nos numa situação em que rejeitamos os sistemas de pensamento dos séculos XIX e XX, em que os superamos sem havê-los transcendido com nova verdade ou descoberto algo de comparável magnitude para tomar-lhes o lugar. Em outras palavras, os racionalistas não descobriram qualquer espécie de unidade ou qualquer esperança de solução racional. Portanto, verificamos que Foucault leva o pensamento de Rousseau à sua conclusão lógica. O polo final em liberdade autônoma é ser doido. Coisa excelente é ser doido, pois então se é livre. O racional, a liberdade real é a loucura. Traço, o racional, o homem está morto. Poder-se-á objetar que esta é uma ideia única, mera cerebração de Foucault e seu comentador, por isso destituída de importância por ser totalmente extrema. Não obstante, o uso sério de entorpecentes é uma enfermidade mental que o próprio indivíduo se impõe e, como é de se esperar, ela é temporária. Os efeitos dos entorpecentes e da esquizofrenia são estranhamente paralelos e este fato compreendem-no muitos viciados. E há literalmente milhares de indivíduos hoje afeitos aos narcóticos. A revista Newsweek, de 6 de fevereiro de 1967, noticia que os hippies de São Francisco, na Califórnia, estão usando a melodia do hino We Shall Overcome, venceremos, com a letra de We Are All Insane, somos todos malucos. Foucault não está muito distanciado de Aldous Huxley. Não se deve pensar de Foucault como excessivamente isolado para ser de importância na compreensão de nossos tempos e no entendimento do fim da dualidade e da dicotomia. O fim lógico da dicotomia, em que a esperança é separada da razão, é a abolição total de toda a razão. O andar superior no cinema e na televisão. Este conceito quase monolítico se pode sentir no cinema e na televisão, tanto quanto nas demais áreas a que já nos referimos. Os produtores cinematográficos de renome e talento da atualidade, Bergman, Fellini, Antonioni, Schlesinger, os cineastas avançados de Paris ou os duplos novos da Itália, têm todos basicamente a mesma proclamação ou mensagem. Pergunta-se frequentemente qual é a melhor, a televisão americana ou a BBC. Que é que se prefere, morrer de tanta diversão ou sucumbir ao impacto de golpes habilidosamente desferidos? Essa é a alternativa, ao que parece. A BBC é melhor no sentido de que é mais séria, mas está tremendamente do lado da mentalidade do século XX. Assisti a aquele programa da BBC em que se usou um termo indecente. Tal fato é obviamente sério afastamento dos velhos padrões. Todavia, eu diria que se nos fosse facultada a opção e tivéssemos de escolher, preferível ser-nos-ia optar por 10.000 palavras sujas
a termos de aguentar a quase subliminal apresentação do pensamento do século XX que se tem na televisão inglesa sem palavras inconvenientes. O que é realmente perigoso é que o povo está assimilando esta mensagem típica da mentalidade do século XX sem ser capaz de entender o que lhe está acontecendo. Esta razão porque esta mentalidade tem penetrado não apenas na esfera dos intelectuais, mas ainda na própria massa de nível cultural mais modesto. Afirmou Bergman que todos os primeiros filmes que fez tinham o propósito de ensinar o existencialismo. Então ele chegou à conclusão, como já havia feito Heidegger antes dele, de que isso não satisfazia, longe estava de ser adequado. Fez, portanto, um filme, O Silêncio, que mostrou a radical mudança operada. É este filme a exposição da crença de que o homem está realmente morto. Introduziu ele um novo tipo de cinema. A máquina de filmagem simplesmente focaliza a vida e a retrata como inteiramente inerme, desprovida de todo sentido, em termos não humanos. É uma série de quadros vagos, imprecisos, não correlacionados em função de qualquer afirmação humana. Esta perspectiva se patenteia também nos escritores negros, nihilistas de nossa era. Nisto é que reside a importância de In Cold Blood, A Sangue Frio, de Truman Capote. Um dos pontos a que se reportaram quase todos os críticos do livro é que Capote não emite nenhum juízo moral em toda a obra. Apenas relata, tomou da arma do crime e escreveu a história, nos moldes típicos em que eu faria num computador ligado ao olho mágico da objetiva. Não poucos foram aqueles que se voltaram para O Silêncio e A Sangue Frio, bem como para as obras de outros escritores avançados, na esperança de que abririam uma área inteiramente nova no cinema e na literatura. Que espécie de cinema e de literatura é esta? Não emite juízos, não exibe elementos humanos, apenas declarações ou asserções que um computador ou máquina de filmagem poderiam fazer. Aqui se nos depara a vívida afirmação de que o homem no andar de baixo está morto. Entretanto, a mais estupefaciente exposição cinematográfica de nossos dias não é que está morto o homem do andar inferior, mas a poderosa expressão do que é o homem do andar superior após o salto. O primeiro dos filmes que retratam esta perspectiva foi The Last Year in Mariband, O Ano Passado em Mariband. Não é conjectura minha. O diretor do filme explicou que é isto que ele queria que a película mostrasse. Essa razão para os longos e intermináveis corredores e a carência de relacionamento das partes. Se abaixo da linha o homem está morto, acima da linha, após o salto não racional, não o assistem categorias. Não o assistem porque elas se relacionam com a racionalidade e a lógica. Não há, portanto, nem verdade e nem não verdade em antítese, nem certo nem errado. Fica-se a esmo, levado pela correnteza. Julieta dos Espíritos é outro destes vários filmes desta espécie. Disse-me um estudante em Manchester que iria ver pela terceira vez Julieta dos Espíritos com o propósito de determinar o que era real e o que era fantasioso no filme. Nessa ocasião, eu ainda não havia visto a película. Vi-a depois em Londres. Se eu a tivesse visto anteriormente, ter-lhe-ia dito que não se preocupasse. Poder-se-ia vê-lo e revê-lo 10.000 vezes, e ainda assim não se teria condições de jamais entendê-lo. Foi feito propositadamente em moldes que não permitem ao espectador distinguir entre realidade objetiva e pura fantasia. Não há categorias. Destarte, não se sabe o que é real ou ilusão, ou psicológico ou insano. O filme Blow Up, de Antonioni, é a mais recente apresentação desta mesma mensagem, a configuração do homem moderno, no andar de cima, desprovido de categorias. Sublinha o ponto vital neste contexto. O fato de que não há categorias é a razão por que, uma vez aceita a dicotomia, aquilo que se coloca no andar superior é irrelevante. Misticismo do andar superior. O misticismo sem objetivo real, como o designamos anteriormente, é, pois, um misticismo sem categorias, pelo que não importa no andar de cima se fazemos uso de termos religiosos ou não religiosos, sistemas de símbolos de arte ou pornografia. O mesmo princípio caracteriza a nova teologia, abaixo da linha. Não apenas o homem está morto, mas aí Deus também está morto. Os teólogos do Deus está morto dizem com muita clareza: que vantagem há em falar acerca de Deus
situado no andar superior, se nada lhe sabemos a respeito? Digamos com toda honestidade que Deus está morto. Com o fundamento que temos esboçado no campo da cultura geral, podemos agora ver por que estes teólogos estão cansados do jogo. Por que nos preocuparmos com todas essas palavras e conceitos polarizados em Deus? Por que não simplesmente declararmos que tudo está acabado e aceitarmos a conclusão racional do andar inferior de que Deus está morto? Portanto, pode-se esquematizar a teologia liberal da atualidade da seguinte forma: não racional, apenas o termo conotativo Deus, conteúdo nenhum quanto a Deus, não há Deus pessoal. Traço, racional, Deus está morto, o homem está morto. No andar de cima, com o vácuo a que nos vimos referindo, não têm esses teólogos ideia de que haja algo que se ache em real e verdadeira correlação com a conotação associada ao termo Deus. O que admitem é simplesmente uma resposta semântica com base num termo conotativo. Em cima, a nova teologia fica apenas com um outro filosófico, o tudo infinito e impessoal. Com isto, nós que representamos o pensamento ocidental somos levados próximos ao Oriente. Esta classe de teólogos perdeu de todo a noção do Deus único, infinito e pessoal da revelação bíblica e da Reforma. A teologia liberal, afeiçoada ao pensamento da atualidade, tem apenas palavras conotativas de deidade em substituição. T.H. Huxley demonstrou ser em tudo isto profeta de penetrante visão. Declarou ele, em 1890, Science and Hebrew Tradition, A Ciência e a Tradição Hebraica, volume 4, coleção de ensaios de Huxley, Macmillan, Londres, 1902, que viria o tempo quando os homens removeriam todo o conteúdo da fé e especialmente das narrativas bíblicas pré-abrâmicas. Então, não mais em contato com o fato de qualquer espécie, a fé se sobreleva agora e para sempre altivamente inacessível aos ataques dos infiéis. Porque a teologia moderna aceitou a dicotomia e removeu do mundo do verificável as coisas da religião, está ela hoje na situação do que o velho Huxley profetizou. Em bem pouco tempo difere a teologia moderna agora do agnosticismo e mesmo do ateísmo de 1890. Desta sorte, pois, em nossos dias, a esfera da fé está situada no âmbito do não racional e não lógico, em oposição ao racional e lógico, o inverificável em contraste com o verificável. Os teólogos do presente usam palavras conotativas de preferência a termos definidos, vocábulos tomados como símbolos sem qualquer definição, em contraste com os símbolos científicos sempre cuidadosamente definidos. A fé não se submete a desafios porque ela pode ser qualquer coisa que se deseje. Não há meio de discuti-la em categorias normais. Séculos antes, estabelecera Tomás de Aquino secções autônomas em seu sistema teológico-filosófico. O resultado é a nova teologia de hoje. Jesus, a bandeira indefinida. A escola teológica do Deus está morto ainda faz uso do termo Jesus. Por exemplo, Paul von Buren, em seu livro The Secular Meaning of the Gospel, O Sentido Secular do Evangelho, diz que o problema odierno é que a palavra Deus está morta. E prossegue ele, entretanto, insistindo em que nem por essa perda nós estamos mais empobrecidos, pois tudo de que necessitamos temo-lo no homem Jesus Cristo. Mas Jesus, nesse contexto, não passa de um mero símbolo não definido. O termo é usado porque está arraigado na memória da humanidade. É puro humanismo, como a bandeira religiosa chamada Jesus, a quem emprestam um conteúdo que preferem. Vê-se, pois, que esses teólogos fizeram uma súbita transferência e inseriram no andar superior a palavra Jesus como termo conotativo. Observe-se, portanto, uma vez mais, que não importa que termo aí se põe, mesmo palavras bíblicas, se o sistema se fundamenta no salto. Não racional, traço, racionalidade. Deus está morto, tracejado para cima, Jesus. Isso acentua quão cuidadosos nós, os cristãos, precisamos ser. No jornal Weekend Telegraph, telégrafo de fim de semana, de 16 de dezembro de 1966, Margarita Lansky fala das novas modalidades de misticismo que vê aparecerem e pondera. Em qualquer dos casos, como poderíamos nós demonstrar ou provar serem eles verdadeiros ou falsos.
A síntese de sua tese é que os homens estão transferindo os elementos religiosos da órbita do mundo do discutível e relegando-os aos páramos do não discutível, onde se pode dizer o que bem convier, sem temor de comprovação ou descrédito, prova ou negação. O cristão evangélico precisa ser cuidadoso porque cetos evangélicos vêm recentemente asseverando que o que importa não é procurar provar ou negar proposições. O que importa é o encontro com Jesus. Tendo o cristão feito tal afirmação, colocou-se ele, em forma analisada ou não analisada, no andar superior. Não racional, um encontro com Jesus, racional, não se procura provar a verdade ou falsidade de proposições. Se temos a noção de que estamos escapando de certas pressões do debate moderno, pelo fato de não insistirmos na escritura proposicional e simplesmente inserirmos o termo Jesus ou experiência no andar superior, cumpre-nos enfrentar a seguinte questão: que diferença há entre assim procedermos em relação ao que o mundo secular tem feito em seu misticismo semântico ou ao que fez a nova teologia? O mínimo que se pode dizer é que isto abriu a porta para que o homem pense que tudo venha a ser a mesma coisa. Não há dúvida de que os homens da próxima geração tenderão a identificá-los. Se o que se coloca no andar superior é separado da racionalidade, se as escrituras não se tomam como passíveis de verificação onde tocam o cosmos e a história, por que se deveria, então, aceitar a preferência do andar superior evangélico ao da moderna teologia radical? Em que base deve ser feita a escolha? Por que não poderia tratar-se simplesmente de um encontro sob o nome de Vishnu? Na verdade, por que não buscar uma experiência, independente do uso de qualquer termo, na forma da ação de entorpecentes? A urgente necessidade de nossos dias é compreendermos o sistema moderno como um todo e apreciarmos o significado da dualidade, da dicotomia e do salto. O andar superior, como já vimos, pode assumir muitas formas, algumas religiosas, outras seculares, algumas sujas, outras limpas. A própria essência do sistema conduz ao fato de que o tipo de palavra usadas em relação ao andar superior não importa, nem mesmo o nome tão amado como o de Jesus. Cheguei ao ponto em que, ouvindo a palavra Jesus, que para mim se reveste de tanto significado por causa da Páscoa do Jesus histórico e sua obra, fico a escutar cuidadosamente porque, digo com tristeza, receio mais este vocábulo do que quase qualquer outro no mundo atual. O termo é usado hoje em dia como um emblema sem conteúdo a que se convida a nossa geração a seguir. Mas não se lhe empresta sentido racional, bíblico, através do qual se possa testá-lo, e dessa forma, a palavra está sendo empregada para ensinar exatamente o oposto daquilo que Jesus ensinou. Inculca-se o termo e insta-se com os homens a que o sigam com fervor altamente motivado, isso em parte alguma com intensidade maior do que na nova moralidade que resulta da teologia. É agora a prática admitida como própria do seguidor de Jesus o coabitar com uma moça ou com um rapaz, se isso vai ao encontro da necessidade dela ou dele. Se nós a vemos como criaturas realmente humanas, estamos seguindo nos passos de Jesus, mesmo que isso importe em coabitarmos com alguém em flagrante violação, observe-se, da moral específica ensinada por Jesus Cristo. Isto, entretanto, em nada preocupa a esses moralistas, pois que é matéria do andar inferior, à esfera do conteúdo bíblico racional. Atingimos, pois, a deplorável situação em que o termo Jesus se converteu no inimigo da Páscoa e do ensino de Cristo. Devemos temer este emblema sem conteúdo, que é a palavra Jesus, não porque não o amemos, mas exatamente porque o amamos. Devemos combater esta bandeira sem conteúdo com uma motivação profunda, enraizada nas lembranças da humanidade, que está sendo manipulada para os fins da forma e do domínio sociológicos. Devemos ensinar a nossos filhos espirituais a também assim procederem. Esta tendência, que parece ganhar cada vez mais aceleração e momento, me leva a pensar se, quando Jesus disse que nos fins dos tempos surgiriam falsos cristos, não tinha em mente algo como o que hoje se passa. Não devemos esquecer que o grande inimigo que está para vir é o anticristo. Não é ele um anti-não-cristo, é anticristo.
Cada vez mais, nestes últimos poucos anos, o termo Jesus, despojado do conteúdo bíblico, se tem tornado o inimigo do Jesus da história, o Jesus que morreu e ressuscitou e virá a segunda vez, o eterno Filho de Deus. Sejamos, pois, cuidadosos. Se os cristãos evangélicos começarem a ceder à dicotomia, separando o encontro com Jesus do conteúdo das Escrituras, inclusive do discutível e do verificável, sem o desejarmos, entretanto, estaremos lançando tanto a nós mesmos como a geração vindoura no redemoinho do sistema moderno. Este sistema nos cerca como um consenso quase monolítico.